Olá e bem-vindos ao The Debate. Por décadas, a ideia de usar anticorpos como mísseis teleguiados para levar radiação direto para os tumores era quase ficção científica, né? Uma promessa que sempre parecia estar logo ali, no horizonte. Nós, da medicina nuclear, a gente lutou muito contra os mesmos fantasmas. O nosso próprio sistema imune atacando os remédios, a toxicidade na medula óssea e a dificuldade de fazer a radiação chegar no coração do tumor. O debate que o nosso material de hoje propõe é se a gente finalmente virou esse jogo. A questão é, esses avanços espetaculares em engenharia de anticorpos e radioquímica estão de fato derrubando as barreiras históricas? Ou a gente só está criando soluções tecnicamente brilhantes para problemas que, na prática, continuam insolúveis? Eu vou defender que sim, que uma a uma as inovações estão tornando o que era sonho em realidade clínica. E eu vou argumentar que apesar de toda essa engenhosidade técnica olha, é inegável, as barreiras fundamentais continuam de pé. A biologia de um tumor sólido, a física do transporte de macromoléculas e, crucialmente, a dura realidade da produção de isótopos e da economia da saúde impõem um teto muito claro. O que a gente está vendo são sucessos impressionantes em nichos. Nichos muito específicos, mas não a revolução de larga escala que nos foi prometida por tanto tempo. Entendo o ceticismo. Ele é historicamente justificado. Mas os fatos mudaram. Vamos pegar os obstáculos clássicos, por exemplo. A resposta imune contra anticorpos de camundongo, a famosa reação Rama, que era uma dor de cabeça, foi praticamente eliminada com anticorpos quiméricos, humanizados e agora totalmente humanos. A farmacocinética, com aquela circulação longa e tóxica, foi drasticamente otimizada. A engenharia de fragmentos menores, como minibares ou diabodes, nos permite assim ajustar o tempo de permanência no sangue, melhorando a relação tumor-fundo e a qualidade da imagem. Mas, para mim, a grande mudança de paradigma veio com a conjugação. A gente abandonou os métodos antigos, que eram tipo jogar um balde de cola radiativa sobre o anticorpo, gerando um produto heterogêneo e imprevisível. Hoje, usamos métodos de conjugação sítio-específica. Pense nisso como ter um ponto de velcro molecular no anticorpo. A gente prende a carga radioativa num ponto exato. O resultado é um produto uniforme, onde cada molécula é idêntica à outra. Isso garante um desempenho muito mais previsível e eficaz e se traduz em maior captação tumoral, como os estudos pré-clínicos mostram. Essa precisão, aliada ao poder da teranóstica, onde um isótopo de PET, como o zircônio 89, nos permite ver exatamente para onde o anticorpo vai antes de tratar, é o que viabiliza sucessos como o lutécio 177, PSMA 617 no câncer de próstata. Isso não é mais um nicho, é a prova de conceito num tumor sólido de altíssima prevalência. A sua descrição da evolução técnica é perfeita, mas ela ignora a teimosa biologia do tumor. A penetração em tumores sólidos continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles. E aqui entra o que a gente chama de barreira do sítio de ligação. Imagina um estádio lotado. Os primeiros anticorpos que chegam se ligam nas células tumorais mais externas, na periferia. Eles pegam todos os assentos perto da entrada, e os anticorpos que vêm depois simplesmente não conseguem chegar no centro do campo. O núcleo do tumor fica praticamente intocado pela radiação. Isso não é um problema de engenharia química, é um problema de física e fisiologia. E as suas soluções, como os fragmentos menores, elas criam outros problemas. Sim, eles são eliminados mais rápido do sangue, o que é bom, mas essa eliminação acontece pelos rins. O resultado é uma captação renal altíssima, que se torna o fator limitante da dose por nefrotoxicidade. A gente troca um problema por outro, entende? E vamos falar da mogística, que é onde a promessa encontra a realidade. Você fala do potencial de emissores alfa como o actínio 225. A física é fantástica, mas a oferta global anual de actínio mal dá para tratar algumas centenas de pacientes no mundo todo. Isso não é a base para uma terapia oncológica de massa. E a história? A história nos ensina até cautela. Zevalin e Bexar, para linfoma, eram eficazes clinicamente, mas foram um fracasso comercial. Por quê?
logística complexa, necessidade de coordenação entre oncologia e medicina nuclear, reembolso. A lição crucial é que eficácia clínica não garante o sucesso. Se a aplicação é um pesadelo para o oncologista e para o hospital, a terapia morre na prateleira. Eu não vejo como os agentes de hoje, ainda mais complexos e caros, escapam dessa mesma armadilha. Ok, você tocou num ponto fundamental. A penetração tumoral, a tal barreira do estádio lotado. Mas é justamente aí que a engenharia de hoje nos dá uma ferramenta que não tínhamos, a capacidade de ajustar a pegada do anticorpo, ou seja, sua afinidade. Estudos teóricos, modelos matemáticos, confirmados por dados experimentais, mostram algo que é até contraintuitivo. Um anticorpo com afinidade um pouco menor pode, na verdade, penetrar mais fundo no tumor. Ele não fica grudado na primeira célula que encontra. Ele se desliga e continua avançando, resultando numa distribuição de dose muito mais homogênea. É um ajuste fino que não era possível antes. E some a isso o efeito de fogo cruzado de emissores beta, como o lutésio-177. O alcance de suas partículas, de alguns milímetros, significa que mesmo as células tumorais que não captaram o anticorpo, mas que estão ali na vizinhança, também recebem uma dose de radiação. Esse efeito bystander é crucial para compensar a heterogeneidade da captação. Então, não é uma barreira intransponível, é um desafio para o qual estamos desenvolvendo respostas cada vez mais inteligentes. Mas espere aí. Se você diminui a afinidade para o anticorpo penetrar melhor, qual é a garantia de que ele não vai simplesmente sair do outro lado? A afinidade é o que mantém o radiofármaco no tumor tempo suficiente para entregar a dose. Ao reduzir a afinidade, você aumenta a taxa de dissociação. Como você garante que a dose que efetivamente fica no tumor ainda é terapeuticamente relevante? Não é uma troca perigosa onde você ganha a homogeneidade, mas perde a dose total absorvida. A teoria é elegante, mas o balanço na prática pode não ser favorável. E sobre o fogo cruzado? Vamos ser honestos sobre as doses, né? Tumores sólidos, como o carcinoma de pâncreas ou de cabeça e pescoço, são muito mais radioresistentes que os linfomas. As doses de radiação absorvidas que a gente consegue entregar com a radioimunoterapia, medidas em grays, raramente se aproximam das doses curativas que usamos na radioterapia de feixe externo. Então, a relevância clínica desse efeito bystander para erradicar um tumor sólido, denso e hipóxico é, no mínimo, questionável. Concordo que a dose é um desafio, mas a sofisticação da nossa abordagem vai além da engenharia do anticorpo. Está na escolha do radionuclídeo. Nós temos hoje um verdadeiro arsenal, uma caixa de ferramentas de isótopos. Para a imagem, temos o zircônio 89, com sua meia-vida de 78 horas, que casa perfeitamente com a farmacocinética lenta de um anticorpo intacto. Para moléculas menores, o galho 68, com meia-vida de 68 minutos, é ideal. E para terapia, a escolha é estratégica. Para tumores grandes, usamos a longa penetração dos emissores beta, como o lutécio ou itro 90. Para doença micrometastática, usamos a altíssima energia e o curtíssimo alcance dos emissores alfa, como o actínio 225, que são como uma bomba atômica celular. Essa capacidade de escolher a partícula certa para o cenário clínico certo é a essência da medicina de precisão. O par teranóstico galho 68, lutécio 177 é o exemplo canônico do princípio se você pode ver, você pode tratar. Olha, essa ideia da caixa de ferramentas é muito atraente, mas na prática, as ferramentas muitas vezes não são compatíveis. Você citou o galho 68 como par diagnóstico para o lutécio, e isso funciona bem para peptídeos pequenos como o dotatate. Mas usar o galho com sua meia-vida de 1 hora para prever a distribuição de um anticorpo que leva 3 a 5 dias para atingir sua captação máxima no tumor é simplesmente inadequado. A imagem que você obtém em 1 hora não tem relação nenhuma com a biodistribuição final da terapia. E o zircônio 89, que é excelente para a imagem de anticorpos, ele não tem um gêmeo terapêutico. A química do quelante usada para o zircônio é diferente da usada para o ítrio 90 ou o lutécio. Isso significa que a farmacocinética não é idêntica, o que invalida seu uso para uma dosimetria precisa.
E voltamos à produção. A vulnerabilidade da cadeia de suprimentos não é um problema teórico. Muitos desses isótopos exóticos dependem de um punhado de reatores e ciclotrons antigos. Uma parada não planejada num reator pode paralisar ensaios clínicos no mundo todo. É um castelo de cartas logístico. Reconheço a complexidade e a fragilidade da cadeia de suprimentos, mas para o dilema central da radioimunoterapia, a toxicidade hematológica, temos uma solução ainda mais engenhosa, o pré-alvo, ou pre-targeting. E a abordagem, para mim, é de uma elegância impressionante. É como separar o mapa do tesouro da dinamite. Primeiro, você injeta o anticorpo modificado, desarmado, sem radiação. Ele circula por dias e se acumula no tumor. Num segundo passo, você injeta um agente de limpeza para remover o que ainda está no sangue. E só então, no terceiro passo, você injeta uma molécula bem pequena, carregando a radiação, que é eliminada muito rápido, mas que tem uma afinidade altíssima pelo anticorpo que já está lá esperando no tumor. O resultado? Razões tumor-sangue estratosféricas, que podem passar de 150 para 1. Isso permite administrar doses de radiação que seriam impensáveis com a abordagem direta. É uma solução brilhante. Lembro da empolgação em torno do pré-alvo, lá nos anos 90. A teoria no papel era perfeita, exatamente como você descreveu. E ver os resultados clínicos sendo tão decepcionantes foi uma lição de humildade para todo o campo. A teoria é bonita, mas na vida real a coisa não funcionou bem assim. O ensaio clínico de fase 2 da NELRIX com essa abordagem em câncer coloretal metastático foi um balde de água fria. A taxa de resposta foi de apenas 8%, e as toxicidades não foram triviais, incluindo diarreia grave e o mais preocupante, toxicidade renal tardia. Mostrou que a biologia humana é muito mais complexa que nossos diagramas. E do ponto de vista prático, o protocolo é um pesadelo logístico, múltiplas injeções, múltiplas visitas do paciente. Tente implementar isso num sistema de saúde já sobrecarregado. O pré-alvo é talvez o melhor exemplo de como a elegância teórica pode se chocar violentamente com a realidade clínica e econômica. A nossa discussão deixa claro que os desafios são reais e multifacetados. Mas o que eu quero enfatizar é que o progresso é inegável e está se acelerando. Para cada limitação histórica que a gente mencionou aqui, a comunidade científica e a indústria não ficaram paradas. Elas apresentaram soluções de engenharia cada vez mais sofisticadas. Nós saímos de uma era de tentativa e erro para uma era de design racional. Hoje podemos customizar o formato do anticorpo, o local exato da conjugação, a química do quelante, o tipo de partícula radioativa para uma aplicação clínica específica. O sucesso que vemos hoje no câncer de próstata não é um golpe de sorte. É o fruto desse longo e árduo processo de amadurecimento. A trajetória é clara e aponta para um papel cada vez mais central na oncologia de precisão. O que ficou claro para mim é que, embora a ciência por trás desses agentes seja absolutamente fascinante, a sua tradução para a prática clínica rotineira em larga escala é freada por barreiras que são fundamentais. E persistentes. A biologia de um tumor sólido não mudou. A física do transporte de grandes moléculas não mudou. E as realidades da produção de isótopos e da economia da saúde certamente não mudaram para melhor. O sucesso em um nicho tão bem definido como o câncer de próstata com alta expressão de PSME é fantástico para esses pacientes, claro, mas não deve ser extrapolado como prova de que uma revolução é iminente para a maioria dos tumores sólidos. A promessa continua enorme, mas o caminho para um impacto clínico generalizado ainda é muito longo, incerto e, na minha visão, provavelmente sempre será confinado a aplicações altamente especializadas e de alto custo. Ambas as perspectivas ilustram a complexa interação de fatores da engenharia molecular à logística global que ditam o destino de um radiofármaco. A promessa da tecnologia de ponta colide constantemente com as barreiras da biologia e da implementação prática. Exato. E a análise do material de origem revela uma riqueza de detalhes sobre cada uma dessas abordagens, dos diferentes tipos de quelantes aos desenhos dos estudos clínicos, que realmente convida a uma exploração ainda mais profunda do tema por quem nos ouve.